A Bíblia guarda verdades que, quando compreendidas, transformam completamente a vida financeira e espiritual de uma pessoa. Entre essas verdades, existe um versículo pouco falado, quase esquecido nos púlpitos e totalmente ignorado pelo senso comum. Mas ele carrega uma chave silenciosa para a prosperidade. Uma chave que não está disfarçada, mas que foi deixada de lado por aqueles que preferem o conforto da superficialidade. Esse versículo não é sobre promessas vagas, nem sobre esperar que algo aconteça milagrosamente. Ele é sobre estrutura espiritual e mental, para gerar resultados concretos. É por isso que poucas pessoas aplicam. Ele exige uma postura diferente, exige sair do comum, exige disciplina de pensamento e constância de fé. Napoleão Hill falava algo semelhante. A riqueza raramente é produto de sorte. Ela é consequência de pensamentos enraizados em princípios sólidos, aplicados com persistência. E é exatamente isso que esse versículo revela. Quando Deus fala sobre prosperidade na Bíblia, Ele não fala de maneira romântica, Ele fala de maneira prática, usando leis espirituais que operam de forma constante. O problema é que poucos param para meditar nelas, poucos transformam esses versículos em prática diária. Hoje eu vou te mostrar esse versículo, te explicar o que ele significa de forma profunda e te ensinar como aplicá-lo para que sua vida financeira e espiritual se alinhem de uma vez por todas. O versículo está no livro de Deuteronômio 8:18 e diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Esse texto parece simples, mas esconde uma das maiores revelações sobre prosperidade em toda a Escritura. Aqui, Deus não diz que talvez te dará riqueza. Ele afirma que já te deu a força para adquiri-la. Isso significa que a prosperidade não é uma promessa distante. Ela é uma capacidade já depositada dentro de você, esperando ser ativada. Muita gente lê esse versículo e passa adiante, como se fosse apenas um lembrete religioso. Mas perceba o detalhe. Ele não está falando de riqueza como um prêmio para poucos, nem como algo que cai do céu sem esforço. Ele fala de uma força, uma capacidade, um poder interno. E essa força tem um propósito muito maior do que apenas conforto pessoal. Essa força é para confirmar uma aliança. Isso significa que a prosperidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre cumprir um chamado, manifestar o propósito de Deus na sua vida e na vida de outros. É um meio para que a aliança divina se manifeste de forma visível na terra. Napoleão Hill, que não falava com termos religiosos, dizia que toda riqueza começa na mente. Ele chamava de inteligência infinita essa conexão com algo maior que guia ideias, abre portas e cria oportunidades. No fundo, ele estava falando da mesma força que Deuteronômio menciona, um poder invisível que, quando reconhecido e cultivado, abre caminhos que pareciam fechados. E aqui está um detalhe que quase ninguém percebe. O versículo não diz que Deus te dá a riqueza, mas que Ele te dá força para adquiri-la. Isso significa que o trabalho, a ação, a aplicação prática são parte do processo. É por isso que muitos não prosperam, porque esperam resultados sem ativar essa força. Esse é um ponto crítico. Você pode ter orado, declarado promessas, assistido mensagens, mas se não ativar essa força que já foi colocada dentro de você, o ciclo não se completa. Prosperidade é fruto de uma parceria. Deus concede a força e você aplica em pensamento, atitude e ação. E quando você entende isso, algo muda radicalmente. Porque a partir daí, você para de esperar que algo externo aconteça e começa a trabalhar o interno. Você percebe que a chave não está no governo, na economia, na sorte, nem na ajuda de alguém. Ela está na força que Deus já colocou dentro de você. Essa revelação muda completamente a postura de quem busca prosperidade.
porque a partir daqui você entende que o que falta não é a bênção, é a ativação dessa força. E o restante do vídeo vai te mostrar como ativá-la de forma prática, como alinhar a mente e as ações para que essa força se torne resultados concretos na sua vida. Agora que entendemos que Deus já nos deu a força para adquirir riquezas, precisamos responder à pergunta mais importante: como ativar essa força? O primeiro passo é compreender que essa força não é mágica nem emocional. Ela é espiritual e mental. É algo que começa dentro, no território invisível da mente, e só depois se manifesta fora, no território visível da realidade. É exatamente por isso que o versículo conecta riqueza com aliança, porque aliança envolve compromisso, persistência e constância. Olhe para qualquer pessoa que construiu algo sólido. Sempre existe um padrão interno que sustenta o externo. Jesus falou sobre construir sobre a rocha e não sobre a areia. Essa rocha é a base mental e espiritual. É saber quem você é, qual é a sua missão, e alinhar seu pensamento e ações todos os dias para confirmar esse propósito. Neville Goddard explica isso na Lei da Assunção de uma maneira quase cirúrgica. Ele diz que a realidade externa é sempre consequência do estado interno. Se você assume a consciência de prosperidade, age como quem já possui e persiste nesse estado, a força para adquirir riquezas já está em movimento. Se, ao contrário, você vive assumindo o estado de falta, de medo ou de dúvida, você enfraquece a força e bloqueia o fluxo. E é exatamente aqui que muitos tropeçam. Eles até têm fé, até acreditam nas promessas, mas deixam que a mente oscile com as circunstâncias. Um dia estão confiantes, no outro estão desesperados. E quando a mente oscila, a força não se estabiliza. O fluxo é interrompido. Por isso, para ativar de fato essa força, é necessário constância mental. É necessário fazer o que o Salmo 1 ensina: meditar de dia e de noite, manter o pensamento enraizado na verdade, até que se torne natural agir com prosperidade e não com medo. Napoleon Hill dizia que a riqueza é um estado mental antes de ser um saldo bancário. Ele afirmava que pensamentos persistentes, carregados de fé, têm o poder de transformar circunstâncias. E essa não é uma ideia nova. Está em Deuteronômio 8:18, está na Bíblia inteira. Está na prática de todos os que prosperaram verdadeiramente. Então, como você começa hoje? Primeiro, pare de esperar. Não espere por condições perfeitas. A força já foi dada. Comece a agir como quem crê que já está equipado. Segundo, alimente a mente com a verdade. Isso significa filtrar o que você ouve, vê e pensa. Uma mente cheia de dúvida e negatividade não consegue sustentar prosperidade. Terceiro, associe fé e ação. Faça movimentos que confirmem que você crê. Isso pode ser estudar mais, iniciar um projeto, criar disciplina financeira, mudar hábitos. Essa tríade, mente firme, fé constante e ação alinhada, é o que ativa a força que Deus colocou dentro de você. E quando isso acontece, as portas começam a se abrir de maneira quase inexplicável. Não porque as circunstâncias mudaram por si mesmas, mas porque você mudou o estado interno que estava travando o externo. E no próximo passo, vamos aprofundar o que acontece quando essa força é ativada e como ela começa a gerar resultados visíveis na sua vida. Quando a força para adquirir riquezas começa a se manifestar, os sinais aparecem primeiro dentro de você antes de aparecerem fora. O primeiro sinal é a mudança de mentalidade diante de desafios. Antes, qualquer dificuldade financeira ou obstáculo gerava desespero, medo, sensação de derrota. Mas quando essa força está ativa, você encara o desafio como uma oportunidade de crescimento. Você entende que a escassez não define você, porque a sua fonte não é o mundo, é Deus. Isso se conecta diretamente ao Salmo 1.
A árvore plantada junto ao ribeiro não depende da chuva. Ela tem uma fonte que a sustenta mesmo em tempos de seca. Quando a força está ativa, você é essa árvore. Enquanto outros definham na crise, você se fortalece, porque sua raiz não está nas circunstâncias, está na promessa. O segundo sinal é a clareza de direção. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas falha porque não tem um objetivo definido. Elas querem prosperar, mas não sabem como, nem para quê. Mas quando a força divina está operando, ideias começam a surgir, oportunidades parecem coincidências e conexões certas aparecem no caminho. Não é mágica, é alinhamento. Você começa a ver o que antes passava despercebido porque sua mente está sintonizada com abundância e não mais com medo. O terceiro sinal é a mudança de hábitos. Quando a força está ativa, você naturalmente começa a se afastar de comportamentos que drenam energia e recursos. Passa a organizar melhor o dinheiro, a valorizar seu tempo, a escolher melhor com quem se relaciona. Isso não é esforço forçado, é transformação interna. Neville Goddard explica que quando você assume um novo estado de consciência, tudo ao redor se reorganiza para confirmar esse estado. Mas atenção, é aqui que muitos se perdem. Quando os primeiros resultados começam a aparecer, alguns relaxam e voltam a velhos padrões. É como a semente que germina, mas não cria raiz profunda e acaba secando. É por isso que o Salmo 1 insiste na constância. Meditar dia e noite, manter-se plantado junto à fonte. Manter essa força ativa exige alimentação contínua da mente. É como o maná no deserto, o povo precisava recolher todo dia. Assim também é com a prosperidade. A cada dia você precisa reafirmar sua fé, renovar seus pensamentos e alinhar suas ações. E o mais poderoso é que quando você mantém essa força ativa, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um fluxo contínuo. Você não vive mais de picos e quedas, mas de crescimento constante. As oportunidades aumentam, as ideias se multiplicam e a paz acompanha cada passo, porque você sabe que está firmado em algo eterno. No próximo trecho, vamos encerrar revelando a promessa final desse princípio. O que acontece quando você escolhe viver permanentemente nessa força? E por que isso muda não só suas finanças, mas toda a sua vida? O texto bíblico encerra com uma verdade inegociável. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso significa que prosperidade verdadeira não é apenas ter dinheiro, é caminhar com segurança, sabendo que a sua vida está alinhada com princípios eternos. Quando Deus conhece o seu caminho, não importa se há crises, secas ou obstáculos, porque você está debaixo de proteção e direção. E perceba que isso não é uma promessa para alguns poucos escolhidos. É um princípio aberto a todos que decidem viver como o justo. O justo não é perfeito, mas é intencional. Ele acorda todos os dias decidido a alinhar seus pensamentos, suas palavras e suas ações com a fonte da prosperidade. Napoleon Hill dizia que prosperidade é um efeito, não uma causa. Ela é consequência de um conjunto de hábitos, pensamentos e decisões repetidas diariamente. Da mesma forma, o Salmo 1 nos mostra que a prosperidade do justo não é sorte, é resultado de uma raiz profunda. E aqui está o ponto mais poderoso. Você pode escolher esse caminho hoje. Não importa como foram os últimos anos, não importa o tamanho das dificuldades que você enfrentou, não importa quantas vezes você tentou e não deu certo. O que importa é a decisão que você toma agora. Se você escolher alinhar sua mente com a verdade, meditar nela, proteger seus pensamentos e agir com propósito, a força para adquirir riquezas começa a se manifestar. E quando essa força está ativa, nada pode impedir seu crescimento, porque você não depende mais de circunstâncias, mas de uma fonte que nunca seca.
Por isso, neste momento, eu te convido a tomar uma atitude simbólica. Escreva nos comentários: eu escolho o caminho do justo. Essa frase não é apenas para engajar. É um ato de declaração, um compromisso público de que você está entrando nesse novo ciclo. E para que mais pessoas descubram esse princípio, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa despertar para a prosperidade. Assim como a árvore espalha sementes, cada compartilhamento espalha essa verdade e transforma vidas. O Salmo 1 não é apenas um texto antigo. Ele é um mapa que, se aplicado, pode mudar radicalmente a sua vida. A escolha está diante de você: ser levado como moinha ou crescer como árvore junto ao ribeiro. A prosperidade não é um milagre distante. É uma decisão diária e a sua decisão começa agora.